Eu gosto muito de cinema, sempre foi uma atividade que eu pratiquei bastante. Eu ia... Você fala de ir ao cinema, Ir ao né? cinema. Eu ia pelo menos uma vez por semana, tranquilo. Dependendo da semana, às vezes 2, 3. Era uma coisa que era uma atividade minha recorrente estar no cinema. E eu tenho notado, cada vez que eu vou ao cinema, os cinemas cada vez mais vazios. Você acha que tem algum... A gente tá voltando, a gente não vai voltar, vai ser afetado. Como é que você vê aí essa reestruturação do cinema após a pandemia? Então, eu acho que isso tem a ver muito com uma parada que, conforme a gente foi conversando aí durante o episódio, os meus pensamentos aí nos últimos meses tem muito a ver com essa visão que eu tenho de que a gente tá bem no meio de uma mudança cultural estimulada por alguns acontecimentos muito importantes aí dos últimos anos. Um deles a pandemia, né, que acho que acelerou certas coisas. Outro deles que eu acho muito importante é esse boom das inteligências artificiais, etc. E aí um terceiro eu colocaria esse avanço muito rápido dos serviços de streaming, digamos assim, serviços digitais ficando cada vez mais acessíveis, o preço do acesso a essas coisas diminuindo, né? Enfim, os modelos de negócio que buscam o feedback do público para modelar esses produtos de cultura. E esse último acho que tem mais a ver com o que você está falando. Eu acho que a crise não está nem no formato do cinema. Digamos assim, o fato de que é caro você ir ao cinema e que você tem opções mais baratas, né? Hoje em dia você pode assinar um streaming, pirataria, sei lá, você tem né, as pessoas usam um monte de coisa para assistir o que elas gostam. Então nunca foi tão fácil você assistir um conteúdo personalizado, etc. Você teve uma ascensão muito grande das séries, que acabam competindo muito, porque você tem um fator que surgiu inclusive com os filmes de heróis, com filmes de saga, que é a questão do pertencimento, né? A galera começou a não só assistir os filmes porque gostava da história, mas porque depois que você saía do cinema, você ficava discutindo, debatendo com seus amigos, a experiência continuava para depois da sessão. E a série entrega isso de uma forma mais duradoura ainda, né? Então você vai assistir uma série, Game of Thrones, você comenta. Você fica refém, né? Exatamente. Então, e une as pessoas, né? Em volta daquele tópico, seja no Twitter, seja no trabalho, etc. Mas eu acho que essas crises existem, assim, tá caro no cinema, tá fazendo cada vez menos sentido, talvez as pessoas tenham outros interesses em questão de formato, mas pra mim o principal tem a ver com a própria lógica de consumo desse tipo de produto cultural, que é o filme. Porque o que eu acho é que as pessoas não estão mais interessadas em cinema, do jeito que era o cinema que você ia toda semana assistir, entendeu? Porque o que eu vejo que é muito louco é que, assim, pré-pandemia, até 2020, a gente tava vindo de um momento de bilheterias gigantescas, a gente tava no fenômeno, a gente teve, se olhar só o que a Disney fez de dinheiro, absurdo, né, com Rei Leão, os Star Wars, os Vingadores, a gente tava num momento, até os filmes mais bunda do mundo, tipo o Capitão Marvel, tava batendo bilhão com uma certa tranquilidade, assim, né? E aí a gente vê esse pós-pandemia, você vê pouquíssimos filmes batendo essa regra do milhão e pouquíssimos filmes que estavam batendo antes batendo, né? Você sabe que, então, eu faço uma separação porque esses filmes que você tá falando são filmes que têm um apelo popular gigante e eles entram meio que nessa mesma categoria das séries. Então, por exemplo, a Marvel tem essa capacidade de fazer um grande filme que, na verdade, são vários filmes. Então, episódios, né, que se conectam e tal. Então, as pessoas estão muito investidas já na história, já assistiram 6, 7, 8, passaram horas conversando. Então, ele tem um estímulo pra você ir no cinema, né? É quase um evento, digamos assim, que transcende aquela experiência de vou entrar no cinema, assistir uma história que eu nem sei o que é direito, de peito e coração aberto e vamos ver o que isso me traz. Eu acho que essa experiência, porque a gente tá falando sobre a longevidade do cinema enquanto formato. E é por isso que eu faço essa distinção. Uma coisa é os filmes da Marvel conseguirem grandes bilheterias, como você falou, que estavam tendo bilheterias recorde. Mas pensando no cinema de uma forma mais abrangente, filmes de outros tipos, não tô nem falando só dos filmes mais cabeça, qualquer outro tipo de filme. Tipo comédia. Comédias, filmes de ação que não são de franquias gigantescas, coisas assim. Eles já vêm sentindo uma dor muito grande. E quando você entra em cinemas, num cinema um pouco mais de festival, tal, esse aí tá sofrendo muito, mesmo quando é de grandes diretores. A gente tem vários filmes de grandes diretores que sofrem pra se pagar. Então você tem diretores muito célebres que fazem filmes que
no fim, as produtoras estão fazendo mais pra manter aquele status de, temos filmes ganhadores de prêmios, fizemos um filme com Scorsese e tal, mas não é um modelo de negócio viável, né? Elas fazem isso, mas aí elas ganham dinheiro com algum outro filme mais popular. Então, resumindo, assim, o que eu acho é que as pessoas... Antigamente você ia no cinema assim, né? Você pegava uma recomendação, ou até antes disso você chegava lá, vamos ao cinema? Vamos. Aí chegava lá no shopping, tinha, sei lá, 8 filmes em cartaz, 6 filmes em cartaz. Você lia lá o título e falava, pô, sei lá, interessante. Ou na nossa época a gente olhava lá pra ver se tinha um review legal. O quê? Pô, eu sou um pouco mais velho que você. Eu descobri a filme no cinema. Isso. Pô, eu acho que eu fui ver Independence Day... E ficou sabendo lá. O que era. Olhou o cartaz e falou, vou assistir. Independence Day, vamos ver isso aí. Pá, sabe, tipo... Era uma outra coisa, né? Então, aí o que eu acho é o seguinte, essa experiência meio que te ensinava, porque o audiovisual é muito louco, você vai aprendendo conforme você assiste, né? É uma experiência de... É aprendizado mesmo, por exemplo, establishing shot, que é um negócio que você filma o lugar de fora e depois mostra o personagem dentro. Isso é uma coisa que se fazia muito no passado. Hoje em dia a gente já tá tão treinado com a linguagem audiovisual que você não precisa mais mostrar o lado de fora. Você mostra um personagem num lugar e depois você mostra ele em outro lugar, você não precisa estabelecer a fachada do lugar pra pessoa entender que você mudou de ambiente, entendeu? Isso é um aprendizado que a gente tem com audiovisual. Então, assim, eu acho que essa experiência de você ir ao cinema, escolher filmes que... não é exatamente aquela coisa que você já sabe o que você vai assistir. Isso te sensibiliza mais e te deixa mais aberto a aceitar esse tipo de experiência, entendeu? Então, deixa eu ver se eu entendi um pouquinho do ponto. Então, o que você tá dizendo é que a gente tá vivendo um momento onde os filmes vão ser muito mais uma experiência do que necessariamente o cinema, né? O cinema lugar, muito mais uma experiência do que ir ver um filme, e ver o filme talvez vir uma atividade mais caseira, tipo. Eu tô dizendo que eu acho que filme, 1h30 de um drama, sei lá, de uma comédia, alguma coisa assim, isso tá caindo. Tá. Eu acho que o que tá crescente, por exemplo, agora que voltou, você viu, Avatar bateu o recorde de bilheteria. Sim. Né? É um filme mais pop, é um filme... Não, é pra cinema. Aquilo ali, vem em casa, não faz sentido. Então, é aquele super evento, né? Então, cada vez mais pra você levar as pessoas no cinema, você precisa fazer essa coisa centralizada, com muito investimento, onde todo mundo fala daquilo e as pessoas vão ao cinema. Mas essas pessoas que foram assistir Avatar... Quantas delas têm o costume de ir ao cinema, entendeu? É isso que tá caindo cada vez mais. E eu acho que é porque antigamente a gente tratava assistir filmes no cinema como uma experiência por si só. Tipo, eu vou ao cinema, eu adoro ir no cinema. Nossa, gente, eu gosto muito, eu vou lá. Histórias novas, diferentes. Eu acho que isso... As pessoas mais novas, elas não têm isso que a gente tinha, assim. Isso tá se perdendo. Por um monte de fatores. Tem a questão da própria lógica de produção de incentivo, que é o incentivo para alguém produzir um filme, sei lá, com um título pouco convincente, um drama, uma coisa assim, é muito menor, você entendeu? Pô, eu fui ver... Você vai fazer 20 Batman, essa é a minha questão. Você vai relançar o Batman todo ano, mas não vai correr o risco de fazer um filme com título novo, alguma coisa assim. Não, eu fui ver o filme da história do Jordan... O Air, a história do lado do Lugo. Eu não vi ainda. Fui na cabine, né? Acho que não estreou ainda. E na época do podcast já vai ter estreado, mas eu... Cara, assisti o filme, tipo, ok. A primeira coisa que eu pensei quando eu pisei pra fora da sala foi... Isso é um filme de ver em casa, né? E aí... não vale o cinema. E é uma coisa ruim, tá ligado? Você fala, porra, caralho, é um filme. Tipo, e antes a gente via... Histórias pequenas, histórias grandes. Eu lembro de ver 12 Homens e uma Sentença no cinema e falar, caralho... Nossa, filmaço. Filmaço, tá ligado? Mas é um filme intimista, né? Só uma locação, né? Tipo um cenário, basicamente. Isso é muito louco. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Rolandinho. Pra você assistir o episódio completo, pode clicar aqui do lado e aproveita que usando o cupom PODCASTMHM você tem 40% de desconto em tratamento para queda de cabelo na Manual. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.